Bom dia, irmãos. É um prazer, um privilégio estar uma vez mais com vocês, junto para escutarmos a palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais. E nesta manhã, um dia de Cena do Senhor, de Santa Cena do Senhor, me gostaria de meditar no texto de Hebreu, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, assim se queda um pouco mais claro para que entendamos. Assim como estamos sentados de forma reverente, vamos escutar a palavra de Deus, que diz assim: porque a lei, teniendo a sombra de los bienes venideros, não a imagem mesma de las coisas, nunca pode, por los mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano, fazer perfeito a lo que se acercam. De outra maneira, cessariam de oferecer-se, pois lo que tributam este culto límpio uma vez, não teriam jamais consciência de pecado. Pero estes sacrifícios cada ano se fazem memória de los pecados, porque a sangre de los touros e de los machos cabríos não pode quitar los pecados. Por lo qual, entrando em el mundo, disse: sacrifício e ofrenda não quisiste, mas me preparaste corpo. Holocaustos e expiações por el pecado não te agradaram. Então se dije: e aqui que vengo, ó Deus, para fazer tu vontade, como el rojo del livro está escrito de mim. Dizendo primeiros sacrifícios e ofrendas e holocaustos e expiações por el pecado não quisiste, nem te agradaram, nas quais coisas se oferecem segundo a lei. E dizendo luego: e aqui que vengo, ó Deus, para fazer tu vontade, quita-lo primeiro para estabelecer este último. Em essa vontade somos santificados mediante a ofrenda do corpo de Jesus Cristo, hecha uma vez e para sempre. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de tu poderosa palavra e queremos aprender um pouco mais. Pedimos do Espírito Santo que nos conduzca, Padre, e que use tus servos assim queira para a glória do teu nome. Tu conhece, Padre, minhas debilidades, perdona meus pecados, pero me desejo nessa manhã ser, Senhor, um canal, Senhor, de bendição na vida de meus irmãos, tanto que estão aqui, Senhor, como aqueles que estão nos escutando. Oramos, Padre, e pedimos tua direção e tu discernimento, Padre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Hebreus 10, ele habla de um sacrifício que nos otorgou a salvação. E não se pode falar de sacrifício de Jesus em la cruz sem comentar primeiro o significado de la cruz. O que significa la cruz para nós outros? O que significa para Deus e para os homens la cruz? E assim compreendemos, se entendemos o significado de la cruz para nós outros, vamos compreender o sacrifício de Cristo em la cruz e esse sacrifício que devemos experimentar todos os dias de nossas vidas. Para Deus, o sacrifício em la cruz é o caminho perfeito para reconectar-se intimamente com os homens, restabelecendo a comunhão perdida lá em Edém. Para os homens, o sacrifício em la cruz reemplaça a pena que todos mereciam por levar a herência do pecado. O homem foi reemplazado em la cruz por Jesus. E esse reemplaço foi planeado por la Trinidade em la eternidade de Deus, diz a palavra. Pero para que o sacrifício de la cruz tenha seu efeito real em todos os que aceitam e reconhecem a necessidade de tal sacrifício, é necessário incluir-se diariamente em essa crucifixão junto com Cristo. Por isso o texto diz: junto com Cristo estou crucificado. É
Fazer morir nosso eu todos os dias. Isso é o que a Bíblia chama negar-se uno a si mesmo. Lucas 9, 23 vai nos dizer que se algum quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz cada dia e siga-me. O aspecto, hermanos, substitutivo do sacrifício da cruz, ele se cumpriu de uma vez por toda, e isto foi cumprido por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existem modificações nem retificações que possam melhorá-lo ou incluso completá-lo. É perfeito. O aspecto inclusivo é um exercício diário que se realiza na vida de quem quer ter intimidade com Deus. Essa parte toca nos outros que necessitamos estar disposto a considerar-se morto ao pecado e vivo para Deus. Quando nós outros entendemos essa dinâmica da cruz, nós outros entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Romanos 6,11 diz assim também: vós outros considerais mortos ao pecado, pero vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Infelizmente, há muitos crentes enganados que pensam em simplesmente manter-se morto ao pecado. Morto ao pecado não arregra nada. Sim, muitos desses dizem: estou morto ao pecado, pastor, pero sim esforçar-se por estar vivo para Deus, de nada serve. Estar morto, simplesmente morto, é incompleto, é improdutivo. Portanto, quem se declara morto ao pecado deve produzir os frutos de quem tem uma vida nova com Cristo e em Cristo. Isso é automático. Mueres ali e vive aqui. O simbolismo do bautismo, né? Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, não podendo a morte reter-lo porque não tinha pecado, assim sucede com o homem que muere juntamente com Cristo. O pecado não tem domínio sobre ele, e a morte perde seu efeito porque o recompensa dentre os mortos. O pecado é morte. Romanos 6, 4, 7 e 9 vai nos dizer: porque somos sepultados juntamente com ele para a morte, por o bautismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou de los mortos por a glória do Padre, assim também nós outros andemos em vida nova. Porque se fuimos plantados juntamente com ele, em la semelhança de sua morte, assim também lo seremos em la de sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo de pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque o que é morto ha sido justificado do pecado, diz o texto bíblico. Ao não ter corpo para o pecado, não há maneira de regenerar deuda. Por isso, o salário do pecado é a morte. Pero Cristo, em sua morte, em seu sacrifício, ele diz: listo está. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao não ter corpo para o pecado, não há maneira de regenerar deuda. Pronto, a vida está presente, porque donde não há morte, a vida floresce em todas as partes. Essa é a grande diferença de um crente salvo em Cristo Jesus, que em meio das dificuldades, em meio das lutas, em meio das tribulações, pode dizer: eu sei que meu Redentor vive, eu sei em quem tenho creído, estou certo que Ele é poderoso para cambiar qualquer circunstância, pero se a resposta de minha oração não vem, eu sei que Ele não se olvidou de mim. Algo Ele está sendo para glorificar seu nome através de mim. Muitas vezes é difícil aceitar uma situação dessa. Nós outros queremos aceitar a resposta de nossas orações. Nós outros buscamos a resposta do nosso. Nós outros queremos ser sanados. Nós outros queremos ter um negócio realizado quando pedimos a Deus. Mas quando a resposta não vem, devemos entender que Deus sigue sendo Deus. Seu poder se aperfeiçoa em nossas debilidades.
Ele se glorifica. Uma da oração modelo de Jesus, né, a oração do Padre Nosso, uma das primeiras partes, ele diz: Padre Nosso que está no céu, santificado seja tu nome. Venga a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Padre Nosso que está em céu, reconhecendo a soberania de Deus. Glorificado seja tu nome. Glorifica tu nome através de minha vida. Assim, pronto, a vida está presente, porque onde não há morte, a vida floresce em toda parte. O sacrifício de Jesus, irmãos, em la cruz é o meio por el qual Deus traz vida através da morte do corpo do pecado. La cruz tem sua sencillez quando o homem reconhece seu estado de miséria e aceita a substituição de Jesus a seu favor. A mensagem de la cruz se torna difícil de ser entendida quando por orgulho o homem que tem os olhos cegados por o príncipe desse ciclo se converte em loucura, rechazando por pensar ser indigna a aceitação dessa verdade que transforma a vida. Porque os homens que perecem sem dar-se conta do seu fim iminente não podem compreender a glória que há em la cruz de Cristo. Ao considerar diariamente seu corpo morto ao pecado e vivo para Deus, nós outros podemos dizer: la cruz, todavia, sigue firme. Ela manifesta um poder que vem de Deus. Ela manifesta um senhal que eu não estou mais morto, pero estou crucificado junto a Cristo. Pero o que significa isso, né? Estava lendo, estudando esse texto, e aí me fui para um texto onde disse assim, que Deus, que nós outros devemos apresentar, né, nosso corpo vivo em sacrifício, né? E aí, quando nós outros, Hebreus 12, não. E aí quando nós outros apresentamos nosso corpo vivo em sacrifício a Deus, nós outros estamos dizendo: estou crucificado junto com Ele. Cada vez que eu digo, ao enfrentar uma situação, digo: Deus, importa que tu cresça e que eu mingue, estou dizendo: Ele é fiel para transformar, Ele é fiel para cambiar, Ele é fiel para me sostener em todos esses momentos que estou vivendo. Então, irmão, a salvação se nos oferece grátis, pero isso não significa que não tenha valor. Foi comprado com o sacrifício de Cristo Jesus. E que sacrifício! Para falar de sacrifício de Cristo em la cruz, irmãos, necessitamos revisar o Antigo Testamento, onde os sacrifícios do Antigo Pacto foram imperfeitos, inefetivos, ineficientes. Essa imperfeição se justifica por as seguintes razões. Hebreus 10, de 1, 3 e a 11, vai nos dizer: eram sacrifícios contínuos e repetitivos. Hebreus 10, 4, 10 vai dizer que eram ineficazes e ineficientes. Hebreus 9, 13 vai dizer que eram purificados solo em exterior. Os mediadores, é dizer, os sacerdotes também eram imperfeitos, diz o texto de Hebreus 7, 27 e 28. E por fim, tais sacrifícios caducaram com a chegada do novo pacto. Hebreus 8, 13. Então, se a ineficácia do sacrifício do antigo pacto, do antigo pacto de la lei, requeria necessariamente a chegada de um novo pacto, e que o sacerdote perfeito ofereceria o sacrifício perfeito para a eliminação completa do pecado. Isso é o que o autor de Hebreus começa a abordar em texto que nós lemos, e queremos destacar em esse texto 4 pontos solamente.
Primeiro, la promessa de la venida de Cristo para expiar os pecados. Versículos 5 a 7. O autor então se afirma que Deus não se comprasse em los sacrifícios do antigo pacto. Isso não significa que esse sacrifício, irmãos, estiveram mal ou que os adoradores sinceros não se beneficiaram de obedecer à lei de Deus, como lhe expressou um comentarista da Bíblia. Pero isso significa que Deus não se deleitava em los sacrifícios oferecidos sem la obediência de los adoradores. Os sacrifícios não podiam substituir a obediência. Nós vemos isso em 1 Samuel 15, 22. O autor de Hebreus sostém que em la própria lei do Antigo Testamento já se havia profetizado que um dia aqueles sacrifícios e ofrendas seriam substituídos por alguém que vendria a fazer a vontade de Deus e entregar-se de uma vez por todas para pagar o preço do pecado, acabando definitivamente com o pecado. O primeiro sistema, ou seja, o primeiro pacto, já não funcionava mais, não funcionaria mais. O autor também cita a profecia messiânica do Salmo 40, versículos 6 a 8, segundo a qual Cristo vendria a fazer a vontade do Padre, oferecendo seu próprio corpo como sacrifício perfeito para eliminar o pecado de uma vez por todas. Mira que diz o Salmo 40, 6 e 8, sacrifícios e ofrenda não te agrada. Has aberto meus ouvidos. Holocausto e expiação não has demandado. Então se diz, e aqui vengo, o rojo do livro está escrito de mim. Ele acerta tua vontade, Deus meu, me ha agradado, e tu lei está em meio de meu coração. Então se podemos perceber que duas naturezas, a divina e a natureza humana, quedaram unidas para sempre em uma só persona. Esse é Deus homem, Jesus Cristo. Esse corpo preparado que representa a toda a humanidade hizo possível o sacrifício expiatório requerido por a santidade de Deus. Por isso, quando Deus mira para mim, quando Deus mira para vós, Ele vê através de Cristo. Nós outros somos santos porque Deus nos vê através de Cristo. Em segundo lugar, versículo 8, Cristo, ao venir ao mundo, declarou que Deus não se agrada do sacrifício. Todo esse sacrifício do antigo pacto não era um fim em si mesmo. Era só uma sombra, só uma estava assinalando o sacrifício perfeito, completo e definitivo. Tudo apontava para esse sacrifício perfeito. Se Deus não quis, nem se agradou com os antigos sacrifícios levíticos, indicando que queria algo mais, é dizer, que o corpo de seu filho fora o sacrifício perfeito e completo, esse corpo anularia todos os sacrifícios anteriores. Então, é evidente, irmãos, que elimina o primeiro sistema de sacrifício para estabelecer o segundo pacto. O primeiro se refere a todas as ofrendas judias de sangue e harina. E segundo, ao estabelecimento da vontade de Deus através dessa obediência que levou a Jesus à sua crucificação, em cujo sacrifício provou a morte em lugar do pecado. Pelo versículo 9 desse texto que lemos de Hebreus, vai nos dizer que Cristo vino para fazer a vontade de Deus e eliminar os velhos sacrifícios. Cristo vino a cumprir a lei, a obedecer a Deus, fazendo o que o primeiro Adão não pôde fazer. O sacrifício de Jesus em la cruz expulsou a los animais do altar de sacrifício. Adão não pôde. Cristo hizo a vontade do Padre e realizou o sacrifício perfeito, completo e acabar de uma vez e por sempre. Nada matou a Jesus Cristo. Ele se entregou voluntariamente. Podemos então se dizer, irmãos, que a vontade do Senhor expressada em Hebreus 10, 8 e 9 era que se preparasse um corpo para o Logos eterno. E isso devia assumir voluntariamente todo o que se requeria para a expiação dos pecados do homem.
Para o autor de Hebreus, então, se fazer a vontade do Altíssimo é um acto sacrificial que involucra Jesus em la morte expiatória por nós outros, liberando ao homem toda condenação. Havia sacrifício no Antigo Testamento, mas esse sacrifício se tornava um ritual frio e vazio. Se limpava por fora, pero por dentro não se limpava, o coração não estava quebrantado. Assim como muitas vezes, muitos pensam que vir a este lugar, estar sentado nesse lugar por 1 a 2 horas, estão fazendo algum tipo de sacrifício. Ou estão adorando a Deus, estão obedecendo a Deus. Pela obediência vai mais allá de que venir a um lugar desse entonar canções. A obediência a Deus é câmbio de atitude, câmbio de ação, câmbio de maneira de ser. A nova criatura em Cristo se apresenta agora delante de Deus em obediência. Versículo 10, então, vai nos dizer que Cristo entregou seu corpo como sacrifício aceitável a Deus. Se o sacrifício de animais não podia agradar a Deus, nem quitar o pecado, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo, foi uma ofrenda perfeita, realizada por um sacerdote perfeito, que agradou perfeitamente a Deus e quitou o pecado de uma vez e para sempre. A vontade de Deus para o Messias, irmão, era que ele será plena expiação por o pecado. Isso requeria um sacrifício com derramamento de sangue, por lo que se lhe preparou um corpo em que pudera sofrer. E seu sofrimento e morte por la obediência à vontade de Deus se cumpriu plenamente. Jesus, naquele momento de sofrimento em Jardim de Getsemane, disse: Padre, se for possível passar de mim essa copa. O que ele dizia? Quizás tembro em pensar que serei crucificado, pero que seja feito tu vontade. Pero quantas vezes nós outros temos a oportunidade de fazer a vontade de Deus e nós outros não fazemos a vontade de Deus? Sempre tenho dito, quando predico sobre os milagres de Jesus, que o milagre só acontece depois da obediência. O milagre da salvação ocorreu depois que Jesus obedeceu, dizendo: seja feito tu vontade. Não minha vontade, mas tu vontade. E o salmista vai dizer também, mas um salmo de Davi, ele diz assim, que não seja meus caminhos, mas tus caminhos. Que não seja meu desejo, mas tu desejo. Que não seja minha vontade, mas tu vontade. Então, irmão, por la graça de Deus, fomos liberados de nossos pecados. Através do sacrifício de Jesus, nosso Redentor, podemos acercar-nos com confiança à presença do Padre. Sabemos que somos escutados ao orarmos. Antes de que Cristo vier, estávamos lejos de Deus. Pero agora, por a sangue de Cordeiro, nos acercamos a Ele. Teneis consciência disso? Isso faz diferença? Faz ruído em sua cabeça? Efésios 2,13 vai nos falar sobre isso. Já não somos escravos de pecado. Fomos liberados do pecado. Podemos glorificar a Deus por isso? Amém? A mim eu gostaria de chamar o Rodrigo e os chicos que vão me ajudar, irmãos que vão me ajudar com essa canção. Mientras estava escrevendo essas palavras, essas frases, me veio na mente essa canção aqui, que por fé veremos o nosso Deus. Não é uma emoção vazia, mas é algo que está sustenido pela própria palavra de Deus. No momento em que nós entendemos
o significado de la cruz, o sacrifício de Cristo em la cruz por nós podemos cantar isso, não somente com os lábios, mas também com nosso coração. Vamos poner de pé e vamos cantar essa canção juntos, irmãos. Fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará. Como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amém. Tome assento. Graças, irmãos, que nos ajudaram com essa canção. A redenção de nossa alma é fruto da graça de Deus.
da bondade, da misericórdia de Deus. Não éramos dignos. Nunca poderemos olvidar isso, irmão. Hoje estamos bajo a autoridade de Cristo. Ele é nosso Senhor. Quando nós outros o aceitamos, quando Ele nos, em sua misericórdia, estendeu sua mão para nós outros, quando nós outros nos arrependemos de nossos pecados, nós outros lhe chamamos de Senhor primeiro e Salvador de nossas vidas. Maestro, controla a tua vida, controla a minha vida, controla a nossas vidas, e nada pode separar desse amor de Cristo que Ele tem por nós outros. Nada. Ele se entregou a si mesmo em sacrifício vivo. Sua morte foi substitutiva. Foi na cruz em nosso lugar. Nunca se ouviu disso. Nós outros éramos de lo que deveríamos haver suportado a morte de cruz. Deveríamos haver carregado essa cruz, mas Ele tomou nosso lugar. Estava sem pecado. Ele estava sem pecado. Nunca hizo mar, nem se achou engano em sua boca. Ele se entregou, como diz o texto de Isaías, como o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, como o Cordeiro foi levado ao matadeiro. Foi cortado da terra de los viventes por la transgressão da humanidade, ele foi herido. Não abriu a boca para pedir vingança contra seus agressores. E quantas vezes nós outros abrimos a boca para pedir vingança contra nossos agressores, né? Olha pela manhã, quando estamos sacando o alto do lugar onde nós guardamos, havia um perro, um pitbull nesses como. E aí, Linda tem medo e Cláudia também. Então, eu tentando suavizar a situação, né, com o perro. Então, Linda disse: papá, como que disse? Chocar com ele. Chocar com ele. E Cláudia disse: não é assim não, né? E quantas vezes nós outros temos, né, gana de chocar? Não é com perro, muitas vezes com persona. Pela palavra do Senhor, essa nova criatura em Cristo Jesus diz que não é assim. Tá? Isso é uma forma de nós outros irmos ao sacrifício todos os dias, quando dizemos não ao pecado e sim para Deus. Amém? Ele foi cortado da terra de los viventes por transgressões da humanidade, ele foi herido, diz o texto de Isaías. Não abriu a boca para pedir vingança contra seus agressores, e como ovelha muda delante de seus trasquiladores, não abriu sua boca. Versículo 7. Se rendeu. Ele foi voluntariamente à cruz. Jesus não se rebelou quando lo arrestaram, quando lo juzgaram, quando lo golpearam e quando lo clavaram na cruz. Pensar nisso durante essa semana. Nós outros vamos ter oportunidade, sabe, para não praticar isso. Pero ao estar delante dessas situações que vão ocorrer durante essa semana, que o Espírito Santo nos traga à memória aquilo que nos dá esperança, que nós outros somos salvos em Cristo Jesus. Que nós outros estamos vivendo sob baixo senhorio de Cristo. E baixo senhorio de Cristo temos que obedecer seus mandamentos. Qual que é o mandamento? Quais os dois principais mandamentos? Que resume todos. Amarás o Senhor teu Deus. Como que amamos o Senhor, o nosso Deus? De todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa mente. Obediência. E o próximo, como? A nós outros mesmos. Né? Amarás a tu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele intercedeu a Deus para que perdonasse, porque não sabiam, porque aqueles disseram: Padre, perdona-los, porque não sabem o que fazem. Quando somos afrontados, irmão, no dia a dia, podemos dizer: Padre, tenha misericórdia. Esse tipo, essa pessoa que está agredindo, que está actuando dessa forma, tem algum problema. É uma forma de gritar por ajuda. Ajuda-me a entender o que está por detrás disso e não tomar como personagem. Quando fazemos isso, estamos obedecendo.
Ele intercedeu para que Deus perdonasse aqueles que estavam o crucificando. Levou o pecado de muitos e intercedeu por os transgressores. Jesus enfrentou a morte em la cruz. Esse foi o maior sacrifício. Ao enfrentar a morte, entrou em contato com a paga de pecado, já que foi hecho pecado por nós outros, conforme o texto de 2 Coríntios 5:21. Ademais dessa humilhação, sua execução estuvo acompanhada de desprezos, de burlas. Também é digna de menção a crueldade da cruz. Tanto é assim que Cícero um dia disse: a cruz é mais cruel e mais horrível de los castigos. Finalmente, a cruz foi para ele uma morte imerecida, já que não hizo nenhum mal. Essa cruz era suja. Essa cruz era minha. Como vimos anteriormente no Antigo Testamento, os sacrifícios se realizavam para apaziguar a ira de Deus por o pecado de seu povo. Os sacrifícios eram um ato essencial de adoração do antigo pacto. Na Páscoa, por exemplo, se crê que se sacrificavam mais de 200.000 cordeiros. Todos esses sacrifícios foram temporais e serviram para assinalar o sacrifício perfeito e supremo de Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Não podiam pagar a deuda de pecado do homem ante Deus e não tinham poder para liberá-lo de pecado. Apaziguava. É precisamente por isso que o profeta João Bautista declarou quando viu a Jesus, né? Esse Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Ele é quem pode proporcionar a expiação de nosso pecado. O resultado disso você pode ver nas palavras do escritor de Hebreus, quando escreveu em Hebreus 10:10. Em esta vontade somos santificados, mediante a ofrenda do corpo de Jesus Cristo, hecha uma vez e para sempre. Está consumado. Romanos 8:11 confirma que se o Espírito daquele que levantou de los mortos a Jesus, que levantou de los mortos a Jesus, vive em nós outros, mora em nós outros, e que levantou de los mortos a Cristo, Jesus vivificará também vossos corpos mortais por seu Espírito que mora em vós outros. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos. Essa glória não está em la morte de corpo, sino em la vida nova em Jesus e para Jesus. É uma vida que expressa a vontade do Padre, assim como Jesus se complaceu em fazer a vontade do Padre. Em los que são transformados em Cristo e vivem por Cristo, é dizer, ressuscitados em Cristo, se complacem em fazer a vontade do Padre. Logo, a morte do corpo não pode subjugar a vida que está em Cristo Jesus. O sacrifício da cruz tem como objetivo a vida, não a morte. A morte já não reina em los corpos mortais de quienes têm uma vida em Cristo. Hermano, isso é uma esperança, isso é nos garantiza, sabe, ao cerrar esses olhos para essa vida e abrir os olhos para Cristo. A morte não pode nos segurar. Por quê? A morte já não reina nos corpos mortais de quem tem nova vida em Cristo. Romanos 6,12 diz: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que los obedezcais em suas concupiscências. Vivamos para ele, porque já estamos mortos ao pecado e temos vida no Hijo de Deus. Concluindo, hermano, a redenção da humanidade surge da graça, da misericórdia e amor de Deus. A mente humana limitada e falível nunca poderá valorar o valor da salvação em Cristo. Jesus, por seu próprio sangue, sua própria sangue, entrou uma vez em santuário e obrou uma redenção eterna para mim e para vós. Valore o sacrifício de Cristo na cruz. Nós outros vamos participar da mesa do Senhor
E meu grande medo é que cada vez que eu participar, nós outros participemos desse momento sem entender o valor desse sacrifício. Sem que esse sacrifício de Cristo haja ruído em nossos ouvidos durante o dia a dia, durante a semana. De que vale participar da mesa do Senhor se não sou obediente ao meu Senhor? Não quero mais sacrifício. Ele disse, não me gusta mais, não espero mais sacrifício de nada, solamente obediência. Obedecamos a palavra de Deus. Vamos pôr em prática a palavra de Deus. Vamos valorar a salvação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele isso por mim e por vós, nada podia ser. Amém? Que Deus nos bendiga grandemente. Vamos participar da mesa do Senhor. Quero invitar a José e Norma que nos ajudem. E vamos ler o texto de Mateus 26 para ministrar a cena do Senhor. Damos graças a Deus pela saúde recuperada de Norma, né? Estivemos orando por ela, por esse matrimônio tão especial para a nossa comunidade de fé. Texto de Mateus 26, 26 a 28, versículo 26 a 28. Mateus 26, versículo 26 a 28 diz: E mientras comiam, tomou Jesus o pão e bendijo. Ele o partiu e deu a seus discípulos e dijo: Tomar, comer, isto é meu corpo. E tomando a copa e havendo dado graças, lhe deu, dizendo: Bebede esta a todos, porque isto é meu sangue de novo pacto, que por muitos é derramada para a remissão de los pecados. E los digo que desde a hora não beberei mais desse fruto de la vid, hasta que o dia em que lo beba novo com vosotros, el reino de mi Padre.